Pessoal, estamos de volta e para essa segunda parte da aula, nós vamos deixar bem claro aqui que eu estou utilizando nesse momento a própria plataforma do Google para poder, do Classroom, para poder gravar a segunda parte da aula. Desde a primeira, como vocês viram lá, foi a que a gente utilizou, a segunda também. Essa será a maneira mais viável das nossas aulas por enquanto. Lembrando que também esses vídeos eu não vou deixá-los muito tempo, porque também por questão de peso de plataforma. A gente deve mudar, colocar uma outra maneira de vocês acessarem as aulas. Insisto, estou gravando essas aulas, mas é para que vocês, de fato, as assistam. Se vocês não assistirem, não resolve muito, porque aí a gente vai continuar errando demais nas atividades e as notas não serão muito boas. E vale a pena que nós tenhamos um pouco de cuidado, um pouco mais de carinho para fazer cada questão. É preciso ler os materiais. Postarei mais adiante algumas apostilas de referência também, e até textos meus que eu escrevo, que eu tenho escrito, sobre assuntos diversos na geografia para poder facilitar o estudo de vocês. Aqui é só a título de conhecimento, para vocês enxergarem que existe uma série de etapas da geografia, da evolução da geografia, e, portanto, de melhorias também. Acertos e erros acontecem. Então, a gente já sabe que uma primeira parte da geografia que você está vendo é a primeira coluna, é só essa que eu quero citar agora, é o determinismo. A segunda fase dela foi o possibilismo, que foi bem pertinho ali, uma surgiu junto com a outra. A terceira foi o método regional. A quarta, a geografia teorético-quantitativista, ali por volta do ano de 1950, 1960. E em 1970 surge a chamada geografia crítica. Você perceberá que isso tem lógica na parte da matéria que a gente vai tratar agora. Então, vamos ao próximo slide. O que vocês veem aqui é, primeiro, uma pergunta, e ela está perguntando assim, o que aconteceu na Europa entre 1900 e 1939? Todas essas imagens que vocês veem são exemplos de ocorrência de fatos, de situações na Europa ao longo desses 39 anos. E se nós fôssemos colocar mais do que isso, ou seja, 40, 50 anos, teria muito mais coisas. Então vamos lá. A primeira imagem que está aí, superior esquerda, é a imagem de um tanque de guerra da Primeira Guerra Mundial. E homens também que estão entrincheirados, inclusive a tecnologia que permeou alguns avanços foi exatamente o tanque de guerra, esse monstrengo aí, né? Mas também foi a trincheira. A trincheira foi uma maneira para poder diminuir os alvejamentos de tiros dos inimigos. A segunda imagem, a superior à direita, é a imagem do ditador Hitler, né? Que foi um dos responsáveis por criar uma maneira aí diferente de fazer todo o direcionamento de uma nação. Não somente o nazismo surgiu nesse intervalo, né? O nazismo vai surgir especialmente posterior à Primeira Guerra Mundial, mas o nazismo ele acaba se baseando no fascismo, né? Lá de Mussolini na Itália. Enfim, então você já sabe que também foram eventos que contribuíram diretamente. A Primeira Guerra tem a ver, aqui a questão do nazismo tem a ver com o que a gente está tratando. A outra que tem a ver aí é essa linha de montagem, né, fordista. O carro passa e os centros operários ficam parados e cada um tem uma função específica. Tem uma função tão específica que vai a imagem do Charlie Chaplin ao centro, embaixo, né, que chega uma hora que a pessoa parece que faz parte do processo de produção. Isso é chamado de Fordismo-Taylorismo, um conjunto de práticas que aconteceram na indústria, em especial na indústria estadunidense, que aumentou consideravelmente a produtividade da indústria. Então, por enquanto, o que eu falo para vocês? Como é que isso aqui tem a ver com a geografia? Isso tem a ver, gente, porque, querendo ou não, foram eventos que, de alguma forma, têm relação com guerras lá do século XIX, com eventos que aconteceram no século XIX. Eu vou te dar um exemplo disso. A quase vitória do nazismo aconteceu porque ele se juntou, por exemplo, com a Itália e se juntou também com o Japão e conseguiram fazer aí batalhas, né, muito bem travadas e que por muito pouco não venceram a guerra.
Olha o Japão que nós falamos que invadiu a Rússia e conseguiu vencer o exército russo. Também podemos dizer que a ocorrência de guerras tem a ver com a necessidade das indústrias de conseguir matérias-primas e, obviamente, vender seus produtos. Aparentemente não tem nada a ver, mas tem sim. Por que que tem a ver? Porque foi a necessidade de ir atrás de novas terras para colonizar é que gerou, em especial, a ocorrência de guerras. Qual que é o detalhe aqui? O fato de acontecer uma guerra mundial. A Primeira Guerra, em 1914, e a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Até então, não existia esse negócio de guerra mundial. O que existia, na verdade, eram guerras regionais, locais. Inclusive, um fato que é interessante é vocês observarem que em guerras lá de períodos da história antiga, havia um fronte de batalha, um local em separado que somente os exércitos que degladiavam. Já aqui, no contexto das guerras mundiais, a guerra acontece em meio às cidades, em meio à civilização de fato, e por isso que elas matam tanto, por isso que os resultados são desastrosos para as guerras. E, de certa maneira, existiu uma intenção e um esforço para evitar que nova guerra mundial viesse a acontecer. E a última imagem, a imagem da Grande Depressão Econômica, por isso que eu disse a vocês lá no início, né, da aula, da aula parte 1, nós colocamos lá capitalismo, socialismo, comunismo. Então, a Grande Depressão de 1929 aconteceu no seio do modo de produção capitalista. E isso vai interferir diretamente, porque faz aparecer o keynesianismo, uma certa aproximação com as ideias socialistas no mundo como um todo, e por isso o medo do socialismo tomar conta de todo o planeta. Para afirmar aqui, portanto, uma unidade de produção da Ford, e, obviamente, a gente tinha que trazer um outro lado aqui importante, que é o crescimento do socialismo, assim que, pouco antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, ele já começa a aparecer e ganha grande espaço. Daí, caríssimos, nós vamos colocar essa imagem aqui. Então, de 39 a 45, tem início a Segunda Guerra Mundial, um evento também problemático, catastrófico, e, enfim, né, todo mundo sabe os resultados da Guerra Mundial, em especial da Segunda Guerra Mundial. Guerras também, gente, acabam servindo para testar novas armas. Se é bom, deixo para você avaliar. O fato é que é espaço para testar novas tecnologias e novas armas, isso aí não tem dúvidas. O avião com turbina a jato, a questão de vacinas, herbicidas, a questão de... todos esses produtos tecnológicos, eles acabam aparecendo nesse cenário exagerado de guerra. Mas, enfim, vocês vão perceber que se é a Segunda Guerra Mundial, de um lado nós temos essa turma toda relacionada ao nazismo e à Alemanha, e do outro lado, esse grupo de países que vocês estão vendo aí. No canto inferior direito, aparecem as bandeiras da União Soviética, a de vermelho com amarelo, e a dos Estados Unidos da América, a branca, vermelha e azul. Indicando, portanto, que o mundo ele teria, de um certo tempo para frente, especialmente relacionado a esse contexto aí período entre guerras, o surgimento do socialismo e um outro modo de produção, que é o capitalismo. Mas se não fosse, eles passam a ser oponentes uns dos outros, tá? Enquanto modo de produção e também enquanto ideologia. Mas se não fosse a junção dos dois, a parceria entre a potência socialista, a potência capitalista, né? Aliás, melhor dizendo, entre o modo de ocupação socialista e o modo de ocupação capitalista, se eles não se juntassem e não formassem um bloco só, talvez, o resultado da guerra teria sido outro. Bom, aqui vai entrar um detalhe, né? A imagem ao centro, embaixo ao centro, demonstra aí os três representantes, né, dos Estados Unidos ao centro. À sua direita está o primeiro-ministro da Inglaterra e à sua esquerda estaria o chanceler, o primeiro-ministro da União Soviética. Eles se juntam, eles formam uma aliança e, portanto, eles conseguem aí gerar o resultado conhecido da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, voltam cada um para suas posições e passam, portanto, a reclamar os seus direitos de ocupação no mundo como um todo e viram oponentes um em relação ao outro. Vale a pena a gente dizer da questão que eu citei sobre território. O território não necessariamente é a terra que tem um dono.
Lá no passado, era assim a definição, a conceituação para território. Agora não, caríssimos. Agora, território deixa de ser somente essa terra propriamente dita e passa a ser zonas ou áreas de influências, que é quando vai se estabelecer o poder que um país tem sobre outro. Isso já vinha acontecendo desde o Pacto Colonial, mas é pós Segunda Guerra Mundial é que isso fica muito mais sério. E veja você que isso é tão sério que durante a Guerra Fria, que é a guerra que não aconteceu efetivamente, é que nós vamos perceber essa luta pela posição, pelo poder, por influenciar um país e outro, de várias maneiras, mas também trataremos mais adiante sobre isso. Bom, aqui a gente vai, portanto, caminhar para o encerramento, mas você precisa entender que, terminada a Segunda Guerra Mundial, houve sim uma construção real separando, né, ideologicamente, separando metaforicamente o lado capitalista, ocidental, esquerda, o lado, eu falo esquerda aqui no sentido leste-oeste, esquerda-direita, tá? Mas não de lado político. E a direita, ou ocidental, melhor dizendo, a União Soviética. Esses dois dividiam o mundo em capitalismo, Estados Unidos, como potência, e socialismo, União Soviética, como potência. E, enquanto isso, aparecia uma geografia que se baseava muito na explicação do mundo através de número. Ou seja, o mundo só vai existir de fato, os fenômenos do mundo só vão existir se eu tiver como explicar isso através de número, através de estatística. Tá? Mas não se preocupe com isso, é só para você enxergar que o surgimento de alguns órgãos tem essa relação. Exemplo, o IBGE. O IBGE surge exatamente no contexto do surgimento desse pensamento quantitativista. Tá bom? Ao final da Segunda Guerra, o que nós temos? Os Estados Unidos da América saem fortalecidos. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial eles deixaram de ser devedores e passaram a ser credores das nações europeias. A União Soviética também sai fortalecida, até porque ela ganha posições, ela consegue conquistar territórios. A Alemanha, obviamente, enfraquecida, porque foi quem puxou a Segunda Guerra Mundial, e ela sai fragmentada territorialmente, só vai restituir isso a partir de 89, e sai fragmentada também belicamente. Tem início, portanto, a bipolaridade, né? Capitalismo, socialismo, e, portanto, a chamada Guerra Fria. Junto com ela, a construção do Muro de Berlim, mas algumas ações, como formação de blocos econômicos, que é um aspecto positivo, este último, a formação de blocos econômicos, é um aspecto positivo para tentar diminuir as animosidades e problemas de guerra dentro da Europa. No caso aqui, a SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Surge a ONU, o Banco Mundial, o FMI também, tá certinho, e cria-se o GATT, né, que é uma instituição que promove o comércio mundial, e teria esse papel de promover o comércio mundial. No início da década de 90, o GATT cede espaço a uma outra sigla, a uma outra forma de se organizar, chamada de OMC, mas tem relação com esse contexto aqui. Mas também tem-se que falar da comercialização de muitas tecnologias de guerra, a exemplo disso, os sistemas de mísseis balísticos, de armas de todos os tipos. Tem-se que falar da revolução na China e na América Central, com destaque para Cuba, e a manutenção do estado de guerra típico de Guerra Fria, além das chamadas alianças militares e econômicas. Assim nós encerramos essa parte de introdução, certo? Lá no seu livro, no seu PET, vai estar falando já sobre algumas características físicas e gerais do continente americano e do continente africano. Leia essas informações e, se der dúvida, nos procure. Lembre-se, a nossa forma de comunicação vai ser via mural de recados lá do seu Conexão Escola, certo? Então, já se habitue a isso, porque essa é a maneira que nós nos comunicaremos. Bom, certo da sua atenção, certo do seu cuidado, do seu carinho, nós encerramos mais essa videoaula e eu espero que você possa, de fato, desfrutar dela. Tudo de bom para você e até a próxima.